Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes. E olha só, hein, o Porto acabou revelando os valores das negociações envolvendo o William Gomes e também o Moreira. Valores incompatíveis até então, o que foi divulgado pela mídia em um primeiro momento. E lembrando que quem passa essas informações para a mídia é o próprio São Paulo. Eu vou trazer para vocês aqui o comunicado do Porto, de forma transparente, anunciando, revelando os valores das negociações desses dois jogadores do São Paulo. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento, tá? Bom, pessoal, eu vou trazer aqui a publicação do Porto e depois algumas matérias, que acabaram soltando a informação das negociações do William Gomes. Olha aqui, primeiramente, aí na tela para vocês, a publicação, o comunicado oficial do Porto, o perfil oficial do Clube do Porto, tá? Olha só. Em causa as contratações de William Gomes a título definitivo e de João Moreira por empréstimo e a rescisão de Wendel. Então, comunicado dos três negócios aqui realizados pelo Porto. O Porto chegou ao acordo com o São Paulo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de William Gomes pelo valor total de 9 milhões de euros. Inicialmente o valor era levado na mídia de 12 milhões, alguns lugares levaram 10, daí ia caindo até chegar a 9. O clube e o jogador celebraram um vínculo válido por 4 épocas e meia, até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Até saiu algumas notícias ontem, de que o Clube do Porto iria colocar uma cláusula ali de multa de 100 milhões, para se resguardar aí com o William Gomes. A princípio não é isso, é de 80 milhões segundo o próprio perfil aqui do Porto. E o São Paulo irá assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros. São Paulo ficaria então com 20% ainda do William Gomes, tá? No contexto dessa transação, o Porto negociou também a rescisão de contrato com o Wendel, que a partir desta data passará a representar o São Paulo. Adicionalmente, o Porto e São Paulo acordaram a cedência de João Moreira, sem custos associados ao empréstimo. Então, o São Paulo emprestou o Moreira de graça para o Porto. O acordo inclui a opção de compra por parte do Porto de 50% dos direitos econômicos do atleta pelo valor fixo de 2 milhões de euros. Então, inicialmente, a informação que foi levado para a mídia, aqui no Brasil, era de 3 milhões de euros a negociação do Moreira. Sendo assim, o Porto está comunicando, oficialmente, que o valor real é de 2 milhões de euros pelo Moreira. Então, uma diferença para o São Paulo aí de um pouco mais de 6 milhões de reais. Então, para o São Paulo é muita diferença. E para o Porto, cá entre nós, 2 milhões de euros não é nada. Então, o São Paulo, para mim, fez um negócio assim, sei lá, mano, totalmente fora da realidade o que vale o Moreira, ainda mais cedendo de graça, Olha, melhor o São Paulo garantir uma coisinha agora e depois você poderia vender o atleta depois de um empréstimo que fosse, Mas são negócios que o São Paulo faz. Lembrando que quando o São Paulo contratou o Rai Ramos, o Felipe Alves, o São Paulo teve que pagar 1 milhão de reais para os times aqui do Brasil para ter esses atletas, Que por sinal o Felipe Alves era um terceiro reserva na época, E mesmo assim o São Paulo pagou 1 milhão para ter o goleiro. E o William Gomes lá no Porto, para você ter noção, deixa eu voltar a tela aqui. O William Gomes lá no Porto, pessoal, ele vai usar a camisa de número 7, que era a do Galeno, e a princípio já vai virar um titular. E aqui no São Paulo era um terceiro reserva, segundo o Carlos Belmonte. Por isso o São Paulo vendeu, porque não ia ter espaço aqui, E teve que vender, era um terceiro reserva. No caso, ele seria um segundo reserva, Porque seria a reserva do Ferreirinha. Mas, querendo ou não, ele seria a terceira opção, porque o Oscar é titular, Ferreirinha vem na sequência e depois o William Gomes. E lá no Porto, o William Gomes deve ser titular. Que coisa, No São Paulo era uma terceira opção, Então o próprio Belmonte falou isso e deixou bem claro para nós. E sobre o William Gomes, rapaziada, os valores, no caso do William Gomes, teve muita contradição, por parte da mídia, no caso, mas isso não é nem culpa da mídia em si, Porque eles pegam a informação do clube, O clube passa e tal, e eles repassam a informação. Aqui para vocês, ó, na tela, na época que o Globo Esporte acabou anunciando, as negociações,
O Globo Esporte colocou que foi 10 milhões de euros, que daria 61 milhões e 400 mil reais as negociações aí com o Porto referente ao William Gomes. Já aqui no UOL, né, o UOL acabou colocando aqui, ó, cerca de 10 milhões de euros, né, deve receber, tipo, não afirmou o valor, né, mas colocou aqui que seria 10 milhões de euros a negociação do William Gomes e ficando com 20%, então ficou meio que bem parecido com o Globo Esporte ali. Já aqui a ESPN, né, a ESPN no dia 27 publicou aqui o Eduardo Afonso, esse chegou bem perto, né, falando 9 milhões de euros, pouco mais de 55 milhões de reais nas cifras atuais. Então ele colocou aqui ó, que o São Paulo ficará com um pouco mais de 9 milhões de euros. Então acabou meio que cravando mais aqui o Eduardo Afonso, né, dizendo que foi 9 milhões dando aí de euros, no caso, dando 55 milhões de reais, mais 20% aí dos direitos do atleta. O Gabriel Sá, né, na época também ele acabou publicando, ele chegou a colocar 12 milhões de euros mais manutenção de 20% de direito do jogador. A questão aqui do Gabriel Sá, rapaziada, quando ele soltou essa informação, na oportunidade ficamos muito na dúvida, né? Se esses 12 milhões, né, seriam um valor já com comissões e tudo, e o São Paulo ficaria com 9 milhões mais ou menos, tá? Então, pelo que diz aqui na nota do Porto, olha só essa parte aqui que é bem interessante. Aqui no final, ó, finalmente, aqui, ó, o Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação com essas transações. Então, pelo que diz o Porto aqui na nota oficial, os valores que o São Paulo vai receber são literalmente esses, né? 9 milhões de euros pelo William Gomes e 2 milhões de euros pelo Moreira, caso eles fiquem em definitivo com o atleta. Então, será que depois o São Paulo aí sim vai repartir o percentual, né? As comissões? Fica essa dúvida, porque a negociação com o Porto não tem nada além disso, né? São os 9 milhões que o São Paulo vai receber ali e beleza. E será que aí sim o São Paulo vai, com esses 9 milhões, fazer a repartição aí de comissão e essas coisas mais? Se isso acontecer, a situação ainda é pior, porque teoricamente, né, é que a gente não sabe, não tem a transparência por parte do São Paulo, teve por parte do Porto, a negociação entre São Paulo e Porto. Não sabemos agora se esses valores serão ainda menores para o São Paulo através de comissões, tá? Se isso acontecer, fica ainda pior, porque fazendo aqui um cálculo mais ou menos, o São Paulo ficaria com 6 milhões e meio de euros, né, dessa negociação com o William Gomes, e se repassar os valores que cada um tem a sua parte aí, o São Paulo poderia chegar a ficar com somente 40 milhões de reais mais ou menos. Então, rapaziada, se isso de fato aconteceu, cara, é uma negociação realmente muito ridícula por parte do São Paulo, para não falar outra coisa, tá? É complicado, mas precisa ter transparência, né? O São Paulo vai receber esses 9 milhões livres de euros? É só para o São Paulo? Tenho minhas dúvidas, porque alguém vai ter que ter uma comissão, alguma coisa, né? E se isso acontecer, a princípio o valor deve chegar a uns 40 milhões de reais pelo William Gomes, que para mim é o valor de banana. Já era ruim, 12 milhões, imagina chegando a metade disso, 6, né? Então é complicado, cara. O São Paulo não tem transparência, poderia ter uma transparência igual o Porto fez agora, na sua página oficial, soltar a notícia, ó, vendemos aí William Gomes, o Porto repassou 9 milhões, e desses 9 milhões o São Paulo vai ter que repassar X para uma pessoa ali, uma comissão do outro, e o São Paulo ficará com isso. Isso seria a transparência que o próprio Casares prometeu para nós. Então, essas coisas que acontecem, né, dá direito para o torcedor achar o que quiser, mano. Porque os caras parece que pedem para que isso aconteça. É inacreditável. É inacreditável. Sinceramente, galera, isso desanima demais, cara. Esse tipo de postura de esconder as coisas, passa para a imprensa uma coisa e quando você vai ver é outra. Pô, isso é ridículo, cara. E isso mancha ainda mais a imagem do Júlio Casares no São Paulo com o torcedor. Porque o torcedor já tá de saco cheio, cara, dessas coisas que surgem, não sabe se é verdade. Daí tudo que sai no São Paulo hoje, o torcedor vai ter direito de desconfiar.
porque não sabe se é verdade. E quando os valores foram divulgados na imprensa referente à venda do William Gomes, no meu canal principal disse para vocês, rapaziada, não são valores oficiais até então, tá? São valores colocados na mídia, não são valores oficiais. Eu deixei bem claro isso até no QG Tricolor para vocês. É o que está sendo levado. A princípio não são valores oficiais, e tá aí. Você vendo agora aí a questão do comunicado oficial do Porto. Quero saber a sua opinião, o que você acha sobre isso. É muito importante sua participação. Comente aqui, tá? E diretoria de São Paulo, pô, pelo amor de Deus, cara, mais transparência, por favor.